Amém? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Você ouviu a oração, a direção do jejum desta semana, onde você vai ficar distante total da televisão e o uso de computador e celular será restrito, apenas o necessário. Você vai ler Isaías 53, por isso que você não recebeu o papelzinho, porque é apenas um capítulo, o mesmo capítulo, todos os dias. Isaías capítulo 53, todos os dias, orando 3 vezes ao dia para a salvação do seu casamento, de uma situação financeira, de uma alma, enfim, a salvação de alguém. Esse será o nosso objetivo nessa segunda semana. Amém? E se você não tem o papel discriminando o que é o jejum, você pode pedir às irmãs, que as irmãs têm para te oferecer. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 8. Todos abriram? Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Podemos assentar. A cidade de Sunem, ela era da tribo de Sacar, e ela ficava assim num ponto estratégico da estrada entre Samaria e o Monte Carmelo. E Eliseu tinha uma escola de profetas, da qual ele substituíra Elias, e ele ia para aquela escola de profeta, estrategicamente passava pela casa daquela mulher. Bom, as coisas não estavam boas em Israel. O povo estava passando dificuldades, a nação estava em crise, estava numa situação muito difícil. Só que essa mulher, ela não teve nada a ver com a situação do seu país. Ela tinha bondade, ela era uma pessoa boa, isso independente da crise do país. Porque quem é, olha que coisa profunda, em qualquer situação. Quem é bondoso em qualquer situação. Quem é grato em qualquer situação. Quem é fiel em qualquer situação. O país estando em situações difíceis, e ela olha Eliseu passando, e ela sempre chamava Eliseu para poder comer pão e descansar por ali na sua jornada. E não parou por ali. Ela fez um plano a mais. Ela disse: bom, que bom seria que se eu tivesse um lugar separadinho para ele, um lugar onde ele pudesse recolher, onde ele tivesse a sua privacidade, e eu não preciso colocar tapetes persas, nem cortinas importadas. Eu preciso dar ao profeta apenas aquilo que é básico: uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, uma cama para ele dormir, para ele poder se recolher e descansar. Eu não ficarei apenas na recepção alimentar, eu ainda estenderei a ele o repouso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu quero começar essa mensagem falando sobre o que as situações difíceis têm podido tirar de dentro de você. Você sabe, eu tenho te dito que situações difíceis nós a teremos sempre nas nossas vidas. Só que também nunca faltará o Senhor Jesus. Nunca faltará Deus. O país dessa mulher estava passando por uma situação muito difícil. Só que ela não deixou se levar pelos boatos, pelo comentário. Ela não deixou se levar pela crise, nem pela situação política, nem espiritual do país. É triste quando você olha os cristãos que foram alcançados pelo amor de Deus, que foram restaurados pelo sangue de Cristo, permitindo-se contaminar pela situação ao redor. É muito triste quando você olha para um crente e você observa que ele não consegue ter atitudes, posicionamentos
que consigam sobressair diante de situações adversas. Aí você olha e você diz: onde é que está todo o investimento do reino? Onde é que está todo o investimento da palavra? Onde está todo o tempo de semeadura, todo o tempo de investimento da parte de Deus? Não surgiu nada, não surtiu efeito, não tem nenhuma frutificação, não tem nenhum proveito. Pois é na hora da aflição que temos que ter fé. É na hora que as coisas estão más, é que a bondade deve ser salientada. É na hora que a ingratidão impera, que os gratos se manifestam, proclamando de quem são, a quem pertence, e o que eles têm aprendido. Aquela mulher era uma mulher totalmente diferenciada. Ela era uma judia como muitas outras, e era uma cidadã hebreia como muitos outros cidadãos. Só que ela não se contaminava com o contexto daquele momento. Ela escreveu a sua própria história dentro de uma história de fracasso e de tragédias. A questão é, a caneta foi dada na minha mão e na sua mão. Independente da história que se arrola por aí, independente da história que os políticos escrevem, que os pastores e líderes escrevem, independente de tudo aquilo que está sendo escrito, você é responsável por escrever a sua própria história, suas atitudes, suas reações. E o que Deus espera de cada um de nós é que nós sejamos diferentes no meio de tudo tão comum, tão parecido, tão igual. Quando você olha a maldade, você só vê maldade. Quando você vê ignorância, você só vê ignorância. Onde é que está a diferença? Onde é que estão os filhos de Deus que conseguem fazer diferença? Essa mulher, ela era uma mulher que ela não tinha interesse nenhum no profeta. Ela não estava doente, ela não era pobre, ela não precisava de fazer algum alpinismo social, porque ela já era da sociedade de Sunem. Ela era uma mulher muito importante, além de rica, porque não basta ser rico, ela tinha moral, conduta, era um espelho na sociedade. Ela era uma mulher bem reconhecida, uma pessoa querida. Ela não precisava do profeta. O que ela fez foi por pura gratidão, puro amor, pura voluntariedade. E aí, se nós formos peneirar na igreja, quem de nós servimos a Deus por puro amor, pura gratidão, por ser salvo, totalmente desinteressados? O que é que sobraria? Se hoje viesse um anjo com uma peneira na mão, como o Senhor mostrava a Zacarias e a Oséias, que veio com um prumo, vamos supor que um anjo viesse com uma peneira na mão, e ele viesse peneirar. Todos os desinteressados, quem de nós passaríamos no teste? Porque aquela mulher era totalmente desinteressada. Ela estava servindo o profeta sem interesse algum, e agora ela não ficou apenas no serviço da hospitalidade ao profeta, apenas de recepção. Ela agora queria construir um quarto para ele. Ela queria construir algo para o profeta. Você já parou para pensar em construir algo para Deus? Já parou para pensar nisso? Em construir na sua alma um lugar que somente o Senhor domina. Em construir na sua vida uma adoração, uma devoção, um tempo onde você é dele e de mais ninguém. Em construir uma história que somente ele governa. Em construir uma vida de libertação. Em construir uma força inabalável, onde as fraquezas e as debilidades não têm vez. Quem de nós planejamos construir algo? Quem de nós saímos à frente e dizemos: eu quero construir algo para o reino, eu quero construir algo para Deus, eu quero construir uma família que louve ao Senhor, eu quero construir em mim um coração fiel, dedicado, onde o Senhor é supremo e absoluto. Eu quero construir uma história de força, de vitória, uma história de determinação, porque a impressão que dá é que nós estamos totalmente estáticos, observando o que vai acontecer. O que vai acontecer com a minha vida?
que vai acontecer amanhã? O que vai ser o mês que vem? Quem que vai fazer mal? O quanto eu vou sofrer? Qual vai ser o próximo que vai me trair? Qual vai ser o próximo que vai me fazer mal? Qual vai ser a situação que vai me abalar? A impressão que dá é que nós somos como vítimas. É que nós somos como pessoas que não temos uma idoneidade ao ponto de dizer, espera aí um pouquinho, eu tenho que me ajudar, eu tenho que ser fiel a mim, eu tenho que ter os meus próprios planos, eu tenho que ter o meu objetivo, eu tenho que ter definições, eu tenho que ter determinações, eu preciso determinar, por exemplo, até que ponto tal pessoa pode fazer isso, tal situação, isso, eu preciso determinar a minha vida, eu preciso determinar o quanto eu posso sofrer, eu preciso determinar, porque eu tenho uma história. Às vezes você não sabe, mas quantas vezes você, ao abandonar a caneta, o diabo toma. E aí? Aí é Deus, é Deus, é Deus? Não. A caneta foi entregue na sua mão, dizendo: escolha, receba fé, seja sábio, tenha postura, avance, ouse, creia, decida, defina, faça coisas que irão ajudar você, cresça, melhore, seja nobre, use a excelência, faça uso dela. Essa mulher nem imaginava que ela estava entrando na galeria dos abençoados, mas ela não tinha interesse nenhum em ser uma pessoa mais abençoada do que ela era, porque ela estava muito contente com tudo que possuía. Tudo que ela fez foi só por bondade, amor e só. Bom, ela não precisava dos favores do profeta na terra. Ele fica curioso e grato. Diga, generosidade gera gratidão. Aí eu fico a perguntar, o que as boas coisas de Deus a nós têm gerado? O que tem frutificado? Deus tem te amado. Você tem aprendido a amar e tem gerado amor. Deus é bom para você, você também tem sido bom. Deus é misericordioso para contigo, você também tem sido misericordioso. Deus tem estendido favores à sua vida, você também tem sido favorável. Eliseu fica um tanto constrangido e ele diz: eu preciso retribuí-la de qualquer maneira. Então ele manda Geazi perguntar para ela: escuta, você precisa de algum favor de um capitão, do rei, de alguma situação? Eu posso ajudar você aqui. Ela disse: não, está tudo bem comigo, eu habito na minha cidade, no meio do meu povo, ninguém tem nada contra mim, eu sou uma pessoa que eu tenho admiração de muitas pessoas e está tudo bem comigo. Ambição? Qual a diferença de fé? Qual a diferença de ambição e fé? As pessoas hoje, elas tiram conclusões totalmente erradas. Elas estão rotulando a fé por cobiça, por ambição. A fé não foi nos dada para isso. Você não pode usar a fé para a sua cobiça particular, para a sua ambição. A fé são para as suas necessidades. A fé é para você usar nas promessas que Deus tem para você, nos sonhos que Deus tem para a sua vida. Não você inventar um projeto particular, um sonho particular e querer atribuir a cobiça, dizer que isso é fé. Ela poderia ter dito, por exemplo: eu quero mais ouro do que eu tenho, ou então eu quero sim, aquele grupo de sociedade que eu não faço parte, da rainha, eu quero fazer parte, ou então aquela nobreza. Não, ela não fez uso da fé como questão de cobiça. Hoje, as pessoas não conseguem entender o que Paulo diz a Timóteo. Timóteo, muito cuidado, ensina que é necessário tomar cuidado com aqueles que têm cobiça e ambição. Por quê? Porque isso faz perder a alma. Faz perder a alma. Não existe contentamento, não existe graça, não existe gratidão. Por quê? Mas eu quero melhorar, eu quero algo melhor. Deus também quer para você, desde que sejam os sonhos, os planos e os projetos de Deus. Você nunca
entendeu que Deus, quando Ele está interessado em você, você não precisa pedir, Ele dá? Você nunca entendeu isso? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Você não percebe que às vezes você fica com comportamento de pedinte? Você fica com uma acentuação de mendigo? Ou então pior, de um mercenário. Deus, eu quero. O que você quer? Você já parou para pensar o que você quer? O que você quer? Você já parou para examinar as petições da sua oração? Eu quero. O que você quer? Senhor, eu quero uma família abençoada. Isso já está no projeto de Deus. Agora você tem que ser um instrumento abençoado, um instrumento de Deus dentro da sua família. Senhor, eu quero prosperar. Isso já está no projeto de Deus para a sua vida. O que você precisa é só ser fiel. Isso aí já está nos trâmites de Deus. Já está programado para você. Agora a questão que nós precisamos entender, que ao invés de ficarmos pedindo para Deus, nós temos que ter atitudes concernentes à nossa necessidade. Você quer uma família salva, então você tem que melhorar como um integrante da sua família, porque a sua família vai ver Deus por meio de você, vai ser amado por Deus por meio de você. Você quer prosperar? Deus também quer que você prospere, que nada te falte. Agora o que você precisa é ser fiel em tudo, em todas as coisas, amar a Deus acima de tudo, para que a sua alma não se perca com os benefícios que Deus te dará. A questão é, nós precisamos tirar de nós essa capa de pedinte, de mendigos ou até de mercenarismo. Essa mulher teve a chance de pedir o que quisesse. Ela disse, mas eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Eu não fiz por ti, por interesse a nada. Teve algum culto que você chegou e disse assim, Senhor, hoje eu não vim pedir nada, eu só vim para agradecer. Eu não preciso de nada, Senhor. Porque o que eu preciso está tudo diante do Senhor, já foi orado. Não existe em mim um comportamento mendigo. Não existe em mim um comportamento mercenário. As minhas orações são sérias, são consagradas, são determinadas, e eu tenho agido conforme as minhas necessidades, com postura, com firmeza, com determinação. Ela olha para o profeta e diz, eu não preciso de nada. Que bom se nós tivéssemos crentes, onde o céu iria analisar para ver o que está faltando de verdade, e o céu iria se movimentar para fazer. Quem de nós poderíamos olhar para o Senhor e dizer assim, está tudo em ordem, eu não preciso de nada? Essa foi a primeira etapa da vida dessa mulher. Você diz assim, mas vai ter a etapa que ela vai precisar. Verdade, teve a etapa que ela precisava de verdade. Será que as suas orações são realmente movidas por uma necessidade ou por desejos fúteis? Realmente as suas orações, elas são respaldadas por necessidades. Necessidades que faz com que você esteja arrojado, determinado, e você paga o preço que for, e você abnega o quanto precisa, e você vai onde for preciso. Você já parou para pensar nisso? Que a sua oração, ela pode estar rudimentada em desejos, sustentada em fetiches e cobertas por insanidade, por coisas vãs. Deus quer ouvir orações de necessidades do seu povo, baseadas em necessidades legais. Quando você disser, Deus, eu preciso disso, o Senhor diz, então faça isso e isso. Você diz, tudo bem, é uma necessidade, eu faço o que for preciso. Ela olha e diz assim, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Quem de nós podemos dizer, eu tenho tudo? E aí você sai andando pelas ruas contente, dizendo, eu tenho tudo. Deus tem me abençoado. Eu tenho uma família abençoada, eu tenho um trabalho abençoado, eu tenho uma igreja abençoada, eu tenho Deus abençoado que me abençoa. O céu olha e diz assim, ingrato, coloca chuva sobre ele.
Porque a gratidão, ela atrai o céu. Coloca nuvens de chuva sobre ele, para chover mais e mais sobre ele. A gratidão atrai o interesse do céu. Contentamento, gratidão. Quando você for grato, quando nós alcançarmos a gratidão, todos nós iremos atrair o céu. E o céu terá interesse em nos abençoar ainda mais e nos colocar ainda mais numa situação privilegiada. Aí então Eliseu fica implicado e ele diz: mas eu preciso fazer alguma coisa por ela. Já que ela não precisa de favor terreno, eu vou usar a minha influência no céu, eu vou fazer para ela um favor divino. Eu acho que precisava de alguma influência, alguma coisa, mas já que isso... A Bíblia diz assim no capítulo 4, versículo de número 14. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Versículo de número 15. Por isso disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo o que Eliseu lhe dissera. Ele a chama, ele diz assim, Geazi diz: ela não tem filho, o marido é velho. Aí Eliseu disse: eu vou fazer a ela um favor do céu, já que ela não precisa de um favor terreno. Quem sabe você está em busca de favores terrenos e a resolução do seu problema vem do céu. E você precisa de um favor do céu. E a palavra do Senhor que diz que ela disse assim a Eliseu: Eliseu, que o Senhor não possa brincar comigo, não possa mentir, não possa me enganar, não me faça ficar iludida, não me faça ficar acreditando, porque eu já perdi a esperança disso. Isso é uma coisa que para mim já foi ultrapassada. Eu já não tenho mais esperança sobre isso. Eu quero falar só um pouquinho sobre isso. Existem pessoas que gostam de ser enganadas. Essa mulher, o caráter dela era um caráter totalmente refinado. Era uma mulher sem interesse nenhum, totalmente desinteressada, que ela usou aquilo que Deus havia abençoado ela para ser mais abençoada ainda. Ela era uma mulher que ela não gostava de contos, ela não gostava de esperanças falsas, porque existem crentes que gostam e são apegados a isso. O que é uma pessoa de esperança falsa? Deus vai me abençoar. Pastora, mas isso não é uma esperança verdadeira? Depende. Depende. Você diz: Deus vai me abençoar, e fica de braços cruzados. Isso é uma esperança verdadeira ou uma ilusão da sua cabeça? Pessoas que querem ser abençoadas cruzam os braços, deixa como é que está para ver como é que fica. Pessoas que querem ser abençoadas, elas dizem: isso é muito caro, isso é muito pesado para mim, isso é muito difícil para mim. Não, pessoas que querem ser abençoadas pagam o preço que for, fazem o que for preciso para serem abençoadas. Agora, pessoas que cruzam os braços são pessoas iludidas. Elas dizem: Deus vai me abençoar, mas não fazem nada a respeito. Quando Deus vai abençoá-las, não pergunte para mim, porque eu não sei. Se elas não sabem, muito menos eu. O céu tem interesse de abençoar os filhos de Deus, porque tem aliança com eles. Só que os filhos de Deus também têm que ter aliança com o esforço, com a determinação, com a busca. Ficar de braços cruzados, sem chorar, sem pagar o preço, sem levantar de madrugada para orar, sem fazer jejuns, sem se colocar na brecha e dizer: Deus vai me abençoar, Deus vai resolver esse problema. Que eu saiba, Deus não é lixeiro e nunca vai ser. Deus trabalha com filhos, filhos que realmente querem ser abençoados, filhos que descruzam os braços,
Filhos que não tiram conclusões por conta de sua ótica, mas filhos que olham para a palavra e dizem: é assim, porque a palavra diz assim. E o diabo diz: mas está acontecendo isso. Mas eles conhecem o Deus da palavra e dizem: mas ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não aconteça. Ponto. Ela não queria ser iludida. Ela disse: não, esse negócio de ter filho é uma coisa que já passou na minha vida. Ele disse: não, você vai ter um filho. E dentro do tempo determinado, ela gerou um filho. Uma bênção. Imagina a alegria em ver aquele lar. Um casal sem herdeiro, sem ter ninguém para deixar. Agora com herdeiro. E aquela bênção. E o menino foi crescendo. Você imagina a alegria, né? Daquele pai e avô, né? E aquela mãe, aquela esperança, aquela coisa linda. E o menino cresce e começa a ir com o pai. E o pai deixava, foi no momento da cega. E ali o menino conversando, e o pai escutando aquelas conversas de criança, né? Aquela criança e tal, o pai isso, o pai aquilo, e o pai ensinando e tal, né? Aí de repente o pai chega para o menino e diz assim: pai, eu estou com tanta dor de cabeça. Aí quem sabe o pai dá um copinho de água, coloca o menino na sombra, diz: para de brincar um pouco, você está correndo de um lado para o outro, fica quietinho aqui, vamos ver se passa. Aí chegou o filho, passou: não pai, estou com muita dor de cabeça. Aí ele chama um servo e diz assim: ó, leva o menino lá para a mãe, sabe, ele fica lá em casa, a mãe faz um chazinho para ele, tudo certinho. Aí o menino chega e fala: mãe, estou com tanta dor de cabeça, minha cabeça está doendo muito. Aí ela pega e diz: vem aqui, vamos tomar um chazinho, vamos, né, fazer uma oração, vamos falar com Deus. Coloca a cabeça aqui no joelho da mãe. E ela coloca ali, né, carinho de mãe, né? Falou: quem sabe o carinho de mãe vai passar, uma coisa assim. Aí de repente ali passa-se algum tempo e ela percebe que o menino morre. Foi o diabo? Não sei. Eu sei que o menino morreu. Aquela alegria foi arrancada dela de uma maneira tão súbita quanto foi trazida. A misericórdia que entrara para trazer alegria e esperança foi arrancada para substituir a dor e a tristeza. E ela não se conforma com aquilo. Ela tinha pedido para Deus algum filho? Não. Ela tinha feito casa para o profeta por interesse? Não. A fé, ela tem muito a ver com o caráter, com a idoneidade. Ela nunca foi uma mendiga. O céu quis dar a ela. O céu quis colocar sobre ela. Quanto tempo ela pediu aquela criança? Bem provável. Isso não tem nada a ver com pedir e dar-se-vos-á. Esta é uma outra mensagem. Nós estamos falando de pessoas que pedem coisas que não são necessidades. E por isso trazem um comportamento totalmente enganoso, totalmente errado. Um dia pede uma coisa, outro dia pede outra, outro dia pede outra. E não pagam o preço por uma necessidade. Porque quando você ora por uma necessidade, você paga o preço que for. É ou não é? E aquela mulher se vê agora desfilhada, sem filho. Tá, o que eu vou fazer agora? Agora está na hora de eu clamar. Agora está na hora de eu buscar. Eu não vou aceitar isso assim. Eu não vou aceitar isso dessa maneira. Eu quero perguntar uma coisa para você. A palavra do Senhor diz que quem consente com um ladrão odeia a própria alma. Será que não existe muito sofrimento na sua vida que são advindos do seu conformismo? Quantas coisas na sua vida já eram para estar mudadas, que ainda te causam sofrimento, e que não estão mudadas porque você não se posicionou adequado? Você está esperando vir um anjo e converter, e falar, e fazer. E no caso seria você. Ela olha para aquela criança morta, ela fala: espera um pouquinho. Eu vou preparar o ofício fúnebre dele, eu vou preparar tudo para o funeral dele, ou eu vou preparar as coisas para a ressurreição? O que você faria? Ficaria revoltado dizendo: ó Senhor, eu não te pedi, e por que o Senhor me deu? É aquela velha história, a mão está quase fechada ou está quase aberta?
Depende do olho de quem vê. Hã? Se fosse um outro crente ali, diria, eu não pedi para Deus, agora morreu. E ali começaria a murmurar, reclamar, praguejar. Por que o Senhor me deu essa esperança de 8, de 10 anos? Por que fez isso comigo? Qual é o mal que eu fiz? Não, de jeito nenhum. Ela disse, Deus deu, Deus ressuscita. Hã? O caráter estava nela presente, que muitas vezes tem faltado em muito crente, que tem balela, que tem só gogó, que abre a boca para murmurar, para reclamar, que se rebela, mas nela tinha caráter para ir até Deus e dizer, ó Senhor, o negócio é o seguinte, eu quero meu filho de volta. Se Deus chega para você agora e pergunta, como Jesus perguntou para o cego, o que você quer? Você quer uma bengala? Você quer uma oferta dos que estão aqui para Bartimeu? Você quer uma capa nova? Você quer o que você quer? Não, eu quero enxergar. Jesus pergunta para você, o que você quer? Você tem uma resposta certeira que vai resolver tudo? É isso que Deus espera de mim e de você. Agora o que o diabo espera? Que você fique cheio de rodeios, que você não sabe o que você quer. A dúvida te compromete, a dúvida te faz fraco. Ah, Senhor, eu não sei o que eu quero, porque na verdade eu queria ir por aqui, mas eu tenho medo. Errado. Hã? Não. Ah, mas e se? Mas e se? Para de ser covarde, meu irmão. Hã? Para de ser covarde. E se? Ah, e se? E se? Você não confia em Deus? Hã? Não é Deus quem está te dirigindo, não é Deus. E nada de colocar responsabilidade nos outros não, hein? Primeiro você defina aquilo que Deus tem para ti. E aí marcha. Aí Deus é com você, amém? A Bíblia diz assim, que ela chega no marido e diz assim, ajeite aí um animal para que eu vá ao profeta. O pai não sabia de nada. Ele diz assim, mas não é sábado nem lua nova, porque a mulher era uma mulher que ela subia ao Carmelo para estar com as outras mulheres, para ouvir as pregações e as mensagens do profeta. Ele diz assim, geralmente você vai de sábado, em lua nova, na época da festa. Ela olha para ele e diz o que muita gente não sabe dizer. São duas palavras que dificilmente saem da boca dos crentes. Versículo 23 do capítulo 4. Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse... Verdade 3, né? Vai bem não. Tudo vai bem. Por que tudo vai bem? Porque tudo ia bem. Quando você ora e o problema ainda está, tudo vai bem. Você não orou? Você não está confiando? Pastora, mas é o seguinte, ó. Eu oro e arranco os cabelos. Eu oro e dou soco. Eu oro e grito. Eu oro e murmuro. Que time você joga? Hã? Quando você ora, tudo está bem, porque está na única presença, nas únicas mãos que deveriam estar. Então, você precisa aprender a esconder seus sentimentos. Vê se ela ficou desesperada diante do marido. Vê se ela ficou totalmente insana. Não. Ele nem sequer percebeu. Ele desconfiou. Ela disse, espere um pouquinho. Sei lá, não sei o que ela vai fazer. Agora, sabe uma coisa que eu vejo aqui muito importante? O respeito que havia entre eles. Você vê naquela época, quantos anos atrás, ela chega para ele e diz assim, arrume um jumento que eu vou até o profeta. Ela comunicou ele, falou com ele, diálogo. E ele olhou para ela e falou, bem, mas não é lua nova nem sábado? Ela falou, está tudo bem. Ele falou, não, então está tudo bem, pode ir, está aí o pessoal. O respeito que havia entre os dois. Ele respeitava ela e ela respeitava ele. Ela tinha moral diante do marido. Quantas vezes as orações têm sido impedidas, como a própria palavra explica, falta respeito no meio dos cônjuges. Um não respeita o outro. O marido não respeita a esposa não respeita o marido.
Ela poderia muito bem ter chamado um animal lá, um servo, dito, aborde e vamos embora. Ela foi lá no marido e comunicou. Disse, bem, ajeita aí. Mas amor, não é sábado, né? Ela falou, tudo está bem, fica tranquilo, está tudo bem. Se fosse outro, disse, você não tem nenhuma coisa para costurar? Vai ver. Não, ele respeitou ela. Quantas pessoas não têm tido condições de continuar orando, de continuar lutando, porque não são respeitadas dentro dos lares, são desmotivadas, pessoas desmotivadas, porque eu não tenho que ser empecilho na vida de ninguém, e ninguém pode ser empecilho na minha vida. Eu tenho que ter o meu caminho livre, de uma maneira, falando humano. Eu não posso chegar diante de Deus, e ao invés de eu alvejar as coisas grandes, e eu ficar assim, meu marido, meu filho, meu marido, meu filho, minha esposa, meu filho. Não, vamos parar com essas baboseiras. Tem que ter respeito entre os cônjuges, para que haja poder, para que haja fé, para que haja determinação. Afinal, vocês não querem um lar abençoado? Hein, meu irmão? Fica um degladiando contra o outro, e Satanás batendo palma, e apostando, e apostando. Aquela piada do galo, né? Qual é o galo bom? Os dois crentes dentro do lar, os demônios chegam para o chefe da briga, marido e mulher, qual é o crente bom aí? O demônio está perguntando, vou apostar qual é o crente que ganha. Aí o chefe acha que é o crente bom é esse aqui. Aí o crente bom perdeu. Falei, mas você perguntou o bom, você não perguntou qual que era o ruim. Você perguntar qual que era o crente ruim, para você apostar nele que ele ia ganhar, tudo bem, mas você perguntou qual era o crente bom. Eu falei que o crente bom é esse aqui. Qual é o crente bom na tua casa? Quem é o crente bom na tua casa? Será que tem respeito? Para que se exista alvos, objetivos, para que vocês se unam. Vamos orar para a cura desse, vamos orar para a restauração desse, vamos orar, vamos nos unir para que a gente consiga, vamos nos unir para que nós, tem nós aí no meio, meu irmão. Ou será que é picuinha, situaçãozinha? Não, ela chega para ele e comunica, amor, vou lá. Ele diz, bom, não é mais, tudo bem, vai amor, vai. Ele, tá tudo bem, tá tudo bem. Respeito para facilitar as orações, para facilitar a ação do Espírito Santo. Tem mulher que não respeita o marido que não respeita a mulher, olha para ela como a escória da família, olha para ele como a escória da família. Tem que existir respeito. Tem que existir respeito. E a palavra do Senhor diz que ela vai. Quando ela está ao longe, Eliseu observa e diz assim para ele, Geazi, olha a sunamita aí. Sabia que era uma mulher de procedência e ela não viria ali em vão. E a Bíblia diz assim que Geazi chega nela e pergunta assim para ela, o que você quer? Ela diz assim, está tudo bem. Não quero falar com você, não quero falar com subordinado, não, eu quero falar com o chefe. A Bíblia diz assim, versículo 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas Geazi, para retirá-la, disse, porém o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Ou seja, se ela pode falar, porque que Deus ia revelar as coisas para Eliseu? Aí a palavra do Senhor diz assim, que naquele momento as emoções dela aparecem. É aquilo que eu sempre ensino para vocês. Ninguém pode ver o teu sofrimento, só Jesus. Ela escondeu o sofrimento do marido, ela escondeu o sofrimento de Geazi e só revelou o sofrimento dela diante de Eliseu. Aí todo mundo fica sabendo o que você está passando. E essa boca grande que fala para um, fala para outro. Coisa feia. Você vai orar? O anjo fala, pera aí um pouquinho, isso é fofoca. Porque você contou mais em detalhe para aquele lá, que para mim você está falando quase nada. Ela não falou para o marido que o filho tinha morrido. Ela não falou para Geazi. Ela falou para o profeta. Ali ela
prostrou, chorou, colocou. Por quê? Ela sabia esconder as emoções e expô-la quando necessário. Suas emoções têm em quem devem ser derramadas, quando devem ser derramadas. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Tá tudo bem, por quê? Porque ela queria falar com quem era responsável pela bênção. Quem é responsável pela sua bênção? É Jesus Cristo. É nele que você tem que derramar seu coração, sua gratidão, suas petições. Então ele manda Geazi com um bordão na frente e diz: coloca sobre o rosto do menino. Aí ela diz assim, versículo 30. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Eu não aceito bordão seu, Geazi seu, servo, nada. Eu quero você. Eu quero o profeta. Você já alcançou o que você busca? Não? E por que o desânimo? E por que o cansaço? E por que o estresse? Estou com estresse. Nada que 1 hora de oração e 1 hora da leitura da palavra não te põe de pé. Quer ficar de pé? Quer acabar com o teu estresse? 1 hora de oração. Fica novinho em folha. Totalmente aguerrido, totalmente crente, cheio de fé, acreditando, confiando em Deus. Por quê? Porque essa mulher não abandonou a sua bênção. Essa campanha dessa semana, você lutar por coisas que estão desmaiadas, ou até mesmo mortas, e dizer: Senhor, eu quero a ressurreição do meu casamento, eu quero a salvação da minha família, eu quero a salvação desse. Mas não faz por atacado não, objetiva uma coisa e luta por aquilo. Ela não desistiu. Ela foi em quem era responsável por abençoá-la. Aí você fica falando para um, fica falando para outro, reclama para um, reclama para outro. É Deus. Jesus diz: quando entrares no teu quarto, fechares a tua porta e falares com teu pai que te vê em secreto, fecha a boca e abre ela para Deus. Tem gente que ele tem saliva linguística para falar do problema com todo mundo. Na hora da oração ele fica assim: ô Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, aleluia, maravilhoso. O que é isso? Parecendo um disco riscado. Fala com o Senhor, aplica a palavra, faz igual Davi, não sabe orar, pega um salmo, fala: Senhor, eu vou transformar esse salmo aqui na minha oração, e vai orar, vai falar com Deus. Geazi volta e diz para Eliseu: nada, o bordão não resolveu. Aí Eliseu chega, onde o menino estava? No quarto do profeta. A mulher não tinha preparado o funeral, ela tinha preparado a ressurreição. Vou pôr na cama de quem pode. Ele chegou lá, deitou sobre o menino, pôs boca com boca, nariz com mão, nariz com nariz, mão com mão, olho com olho. O menino esquentou. Ele começou a andar, não sei o que ele fez. Quando você subir, você pergunta para ele. Deve ter orado, ministrado, cantado e falado com Deus. Aí depois novamente ele deita no menino, sobre o menino. O menino dá 7 espirros e levanta. Aí você fala: o espirro cura? Esse aqui curou, esse aqui ressuscitou. Agora o seu eu não sei, pode ser um resfriado, alguma sujeira que você não limpou. O menino espirra 7 vezes e vive. A palavra do Senhor diz assim, versículo 35. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse ele: toma o teu filho. Entrou ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Diga glória a Deus. Oh Senhor. Uma mulher que poderia muito bem ser entregado a má sorte, ao sofrimento, a tipo, não deu, foi só ilusão, o que é bom dura pouco. Quantos adágios e verbetes nós temos por aí. Mas quanta escritura nós temos aqui.
quantos verbetes, quantos adágios, quantos ditos populares, a coisa está feia. Ah, era bom, o que era bom durou pouco. E quanta coisa que sai da sua boca, mas e a Escritura tem tido força para sair? Eu creio, eu confio, Deus é fiel, Deus vai restaurar, Deus vai ressuscitar. O Deus que me deu, Ele vai restaurar. Chegar diante do Senhor, e Senhor, veio de ti. E o Senhor restaura, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não aconteça. O Senhor vai guardar, vai preservar. Eu creio no teu poder e na sua força. O Senhor é absoluto. Pode ser que ele não creia, ele está lá numa crise, ele está lá até morto, está lá desmaiado, mas eu creio e eu te conheço, é isso que importa. Amém? O menino não podia crer, estava morto. O pai nem sabia da situação. Ela não quis desabonar o dia do marido. O marido chegou de tarde. O menino estava vivo. E aí? Tudo bem. Porque sempre esteve tudo bem. Porque as orações dela, o coração dela, estava em Deus. Está tudo bem com você. Porque você sabe orar. Está tudo bem com você, porque você está disposto a obedecer. Está tudo bem com você, porque você está disposto a pagar o preço, a jejuar, a clamar, a se entregar. Está tudo bem na sua vida, porque você tem um Deus maior que qualquer situação, maior que qualquer piti de qualquer pessoa, maior que qualquer desvio que o inimigo conseguiu fazer. O Senhor teu Deus é soberano. Pastor, ele é soberano. E por que aquela vida está daquela maneira? Porque ele não tem fé, mas você tem fé, e a soberania dele será manifestada na sua vida. Você aceita menos que isso? Você vai aceitar menos que isso? Chama lá o marido para enterrar o menino. Não, marido, vai tudo bem. Onde você vai? Vou ver o profeta, mas está tudo bem. Chegou e disse assim: eu quero meu filho vivo. Fé que traz ressurreição, fé que traz vida, fé que faz a diferença. Você tem fé, meu irmão? E eu acredito que você tem. Então não duvida, não pestaneja, não deixa ninguém ficar balbuciando nos seus ouvidos. Não, você tem fé. E para quem tem fé, acabou. Jesus disse: se você tem fé, você pode dizer até esse monte, que proveito tem um monte de ir para o meio do mar, nada, mas você pode dizer e vai. Hein? Você tem fé? Sabe o que significa fé? Fazer e esperar. Você tem que fazer também. Não adianta você só esperar, 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 e você não ter atitudes, e você não ter reação, e você não fazer o que for preciso, e você não agir da maneira que é necessária. Você precisa fazer adequadamente a sua situação. Deu para você entender? Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Qual é o texto que você vai ler essa semana? Eu quero que você segure a sua Bíblia assim. Eu quero que você feche os seus olhos. O Deus que te ama te trouxe aqui. O Deus que te criou, que investiu em você o melhor que Ele possui. Você acha que se você não valesse tanto, Deus teria entregado Jesus Cristo? O preço alto só pode ter sido pago, alto, por uma mercadoria boa. Em nome de Jesus. Não abra mão do que Deus tem para ti. Não abra mão do que Deus tem para ti. Nesta semana nós estaremos jejuando por salvação. Não importa a situação em que você encontre, Deus vai salvar você dela. Você precisa crer nisso, confiar nisso de todo o seu coração.
Não permita que haja dúvidas. Não permita que haja resquícios de incredulidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você diga assim comigo: meu Deus, eu creio é na tua palavra, eu ouço é a tua voz, eu confio é na tua mão, e eu espero o que vem de ti. Então, em nome de Jesus, eu repreendo do meu coração tudo aquilo que o inimigo intenta levantar. Eu creio e ponto. Eu creio e ponto. E em nome de Jesus, eu vou me colocar de pé, de tal maneira que eu não vou desistir, nem voltar, enquanto eu não vir os meus inimigos destruídos. Porque o Deus da ressurreição, o Deus da ressurreição é o meu Deus, em nome de Jesus.